Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Despertando o Seu Talento. Aqui eu conto estratégias e técnicas para preparar modelos do zero a uma conexão de fama e sucesso em apenas um ano. E mesmo que você já faça parte do mundo da moda, esse programa também é para você. E se esse é seu primeiro contato aqui, meu nome é Fabiano Biazon e eu atuo preparando modelos de diversas idades há mais de 22 anos. Aqui eu conto do básico ao avançado para você que pretende se profissionalizar como ator, modelo, digital influencer ou youtuber partindo do zero. E o tema de hoje é: meu filho quer fazer comercial de televisão, e agora? Mas antes de qualquer coisa eu quero te fazer um pedido importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora e ativa aí as notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber um aviso. E deixe seu like para que o YouTube considere esse vídeo relevante e mostre para mais pessoas que precisam saber desse assunto. O tema de hoje é: meu filho quer fazer comercial, né? Por onde eu começo? E nesse momento eu pergunto, quando que ele expressou essa vontade, né? Muitas vezes a gente precisa estar atento às vontades, né? E o que os nossos filhos gostam, né? De uma forma muito precoce, muitas vezes a gente nota quando nossos filhos gostam de fazer fotografias ou brincam fazendo poses, muitas vezes gostam de gravar vídeos, então aí já demonstram a sua afinidade e a sua vontade. É muito importante que quando um filho coloca: eu gostaria muito de trabalhar, gostaria muito de fazer comercial de televisão, gostaria de ser modelo, é importante que os pais deem aí a oportunidade de experimentar, porque é nesse processo de experimentação que as crianças conseguem muitas vezes descobrir as suas habilidades artísticas, né? Então é nesse momento que a criança pode ter uma experiência e um contato com o teatro, com a interpretação, trabalhar muito com essa questão de um universo mais lúdico com a criança, até mesmo para que ela esteja num universo de acordo com a sua idade, que é bem importante respeitar nesse processo esse tempo da criança. E muitas vezes a gente percebe que através dessas oficinas, através de cursos de interpretação e de teatro, é um primeiro passo que um pai deve dar quando o filho, né, deseja ali experimentar esse mercado, porque através dessas experimentações ele consegue também descobrir. Por quê? Muitas vezes quando a gente escuta, né, que o nosso filho gostaria de ser modelo, fazer comercial de televisão, eles não têm um entendimento que tudo aquilo existe um trabalho, né, que existe ali uma pessoa filmando, que existe um diretor, que existe um produtor, que antes daquela criança estar fazendo aquele comercial existe um teste. Então é muito importante essa conversa familiar, essa orientação para o filho, colocando como funcionam as coisas, né? Que para você fazer um comercial, você precisa estar no casting de uma agência, que toda vez que tem um processo aí, né, vão fazer uma escolha para uma criança fazer um comercial, existe ali um teste, existe uma avaliação, que nem sempre, né, a criança que vai ser escolhida é a criança na condição de mais bonita, porque é muito fácil uma criança associar isso também, né? Eu não fui escolhido porque eu não sou o mais bonito. Nessa questão, o processo seletivo não está em questão a beleza. Vamos pegar um exemplo de um comercial de televisão onde existe uma família. Então o seu filho, que é modelo, que é uma criança, vai ser o filho daquela família. Qual a criança vai ser aprovada para esse teste? Claro que a criança que tiver uma melhor desenvoltura, que falar melhor diante da câmera, fazer um melhor teste, mas talvez o quesito principal seja a criança que esteja mais próxima, né, do perfil da modelo que vai fazer a mãe e do modelo que vai fazer o pai, porque é uma família. Então tem que ter também essa semelhança. Então nessas questões nem sempre vai ser aprovado, né, numa questão, como se fala em modelo, sempre acredita que o quesito é quem é o mais bonito, né? Não é um concurso de beleza. Na publicidade existe um trabalho de pesquisa, existe um trabalho de perfil, onde se busca um modelo, mesmo infantil, né, no caso o seu filho, quando está dentro de um casting, que esteja dentro de possibilidades próximas de mercado, fazendo ali uma combinação de perfil para ser uma família ou para ser o filho, né, de uma outra modelo que seja parecida ou que tenha traços semelhantes. Então existe aí um critério de avaliação e a criança precisa ter essa compreensão, ela precisa entender. O que é muito também normal é o filho expressar a vontade, né? Eu quero muito ser modelo, gostaria muito de fazer comercial. Comenta em casa com os pais, né, que tem essa vontade de fazer um comercial de televisão, mas a criança também não sabe que para você fazer um comercial você faz um teste. E aí o que acontece? A criança quer muito fazer um comercial de televisão, ela cria muito uma expectativa e aí ela chega num teste e ela não sabe com o que ela vai encontrar. Ela vai entrar num estúdio onde ela vai se deparar com câmeras, onde essa
criança não vai estar sozinha, ela não vai estar somente com a mãe. E aí eu chego, né, com meu filho no estúdio e me deparo com toda essa situação, com várias pessoas à volta, várias pessoas olhando, né? E de repente não era o que passava na cabeça dessa criança, né? Ela não tinha essa compreensão de como seria. Talvez muito tempo ela ficou pensando como vai ser, o que eu vou encontrar, né? Então passa muitas coisas na cabeça da criança também. E nesse momento chega num teste, né, posicionado na frente de uma câmera, você que é mãe, você que é pai, sabe que seu filho não tem vergonha, que grava bons vídeos, está sempre fazendo foto, mas no momento do teste era bem simples. A produtora pediu simplesmente para ele falar o nome e dar o sorriso para a câmera. E aí aquele momento de nervoso, de tensão, já vi muitas crianças que são totalmente despachadas, que conseguem ter uma boa comunicação, uma boa expressão com a câmera. Na hora daquele teste, a produtora pede o nome, a criança fala o nome, olha para o chão, né, fica perdida, deixa de olhar para a câmera e aí ela pede o sorriso e a criança sorri assim. E aí a mãe no desespero pedindo para a criança sorrir, sorri meu filho, sorri, daquele sorriso que você dá em casa, e a criança cada vez se sentindo mais pressionada. Então o que era para ser prazeroso, o que era para ser uma experiência, uma oportunidade, nesse momento eu me vejo pressionado. Então é natural que a criança acaba perdendo aí a vontade. Quando uma criança chega num teste, também pode acontecer dela simplesmente se posicionar, entrar no estúdio, né, se posicionar e olhar para a mãe e falar não quero mais fazer, não se sentiu confortável com a situação. É nesse momento que a mãe tem que estar pronta para pegar, dar a mão ao filho e dizer vamos para casa e tá tudo bem, né, e dar um sorriso e que legal, né, o dia que a criança quiser novamente fazer, ela vai comentar, ela vai pedir e aí você vai ter a oportunidade. Agora, querer insistir para que a criança faça o teste que ela não quer fazer, que está sendo obrigada a fazer ou que ela mudou de ideia, a gente tem que, antes de qualquer coisa, não pode esquecer que a criança precisa ser respeitada, né? Que é importante ter esse tempo, né? De saber respeitar o tempo da criança. Que se a criança está com vontade de fazer, ela vai fazer e está excelente. Agora, se a criança não tem vontade de fazer, se ela não quer fazer e ela mudar de ideia, ela tem o direito de dizer eu não quero e também está tudo certo. Então, é nessas questões que eu coloco sempre o quanto é importante um pai e uma mãe permitir as oportunidades do filho experimentar tudo aquilo que possa desenvolver na questão da comunicação, da expressão, porque são aprendizados para a vida e são aprendizados que a gente não tem na escola. São aprendizados que a gente não vai ter na escola. E certamente quando você busca uma atividade artística para o seu filho, mesmo que ele resolva não ser artista, tenha certeza que toda a base de conhecimento, todo o aprendizado e a experiência que ele vai viver vai servir para muitas outras etapas na vida e principalmente na sua vida escolar, na sua vida, né, como estudante, em diversas situações. Porque a gente percebe, né, que hoje o quanto o teatro faz falta dentro das escolas. Se todas as crianças tivessem teatro desde a pré-escola, certamente se tornariam adultos com menos vergonha, né, com menos timidez em diversas situações. A gente percebe que hoje a timidez e principalmente essa questão de não conseguir se comunicar, muitas vezes nos tira a oportunidade de relacionamentos, de comunicação, de vida social, e muitas vezes deixamos, né, de seguir aí em frente com os nossos propósitos por ter vergonha. Então também no teatro, se você tem o teatro na escola, ao mesmo tempo que você está aprendendo aquele conteúdo diariamente, você também está aprendendo a se expressar, você está se acostumando, né, com essa questão de estar em cima de um palco, de estar falando em público, de trabalhar o seu corpo, aprender que o seu corpo, né, também se expressa e também fala, principalmente a questão de tudo aquilo que você pronunciar antes de falar, pensar no que você vai falar e principalmente sentir o que você fala e conseguir ter essa interação. Hoje as crianças passam muito tempo na frente de um computador, muitas vezes muito tempo, né, jogando, assistindo vídeos na internet e cada vez mais se afastando do convívio social, né, de ter ali uma conversa com seus amigos, de interagir com pessoas, porque é muito mais fácil eu escrever tudo aquilo que eu quero para o meu amigo através de um aplicativo no celular, através de um aplicativo de mensagens, do que eu simplesmente me encontrar com ele, olhar nos olhos e falar. Então as crianças já crescem com isso, né? Com essa questão remota, distante e principalmente muito tempo na frente do computador com o celular na mão. Então quando ficam muito tempo diante de tudo isso, eles vão perdendo cada vez mais essa vida social, o relacionamento e o contato, né, com outras crianças, com outros adolescentes, e é por isso que eu digo que a prática dessas atividades, seja no teatro, seja a interpretação, vão ajudar muito para a vida na questão não somente artística,
artística, mas também para todos os seus dias em questão de relacionamento, em questão de se expressar, em questão da comunicação, perder esse bloqueio, essa dificuldade de gravar um vídeo, de falar em público e principalmente expressar os seus sentimentos, porque quando nós temos muita vergonha, quando somos muito tímidos, nós também temos aí esse bloqueio, né, de expressar nossos sentimentos, falar o que realmente nós queremos, o que nós gostamos. Nesse momento, você que é pai, você que é mãe, você deve estar se perguntando, tá, mas quando eu devo começar? Então existe aí uma questão, né? Se o seu filho chega e fala, eu quero fazer comercial de televisão, você pode, nesse momento, conversar com ele explicando, né, como é o trabalho de um modelo, o que um modelo faz. Agora, se você percebe que seu filho tem talento, né, você vê que seu filho está sempre gravando vídeos, gosta de se comunicar, está sempre com a sua mente aí super criativa, inventando coisas que nem você acredita que seu filho está ali desenvolvendo e fazendo, e você percebe que ele tem talento, que ele tem vocação, e ele nunca te pediu para desenvolver tudo isso, aí talvez seja o momento de você como pai, você como mãe, conversar com o seu filho, né? Mostrar para ele o quanto ele tem talento, o quanto ele se dá bem com aquilo ali e ver se ele realmente gosta daquilo e se ele quer desenvolver mais, né? Para que ele possa ser um profissional dessa área, para que ele possa aprender sobre isso, para que ele possa estudar ou principalmente quando é criança, experimentar. Quando a gente permite, né? Quando um pai ou uma mãe permite que o seu filho tenha essa experimentação, que conheça mais sobre música, sobre o teatro, sobre arte principalmente, a gente permite que nossos filhos tenham um maior conhecimento e entendimento sobre tudo isso e assim colocam em prática diversas, né, atividades e eles conseguem descobrir aí quais são os talentos, né, o que eles gostam, o que eles têm prazer em fazer. E aí você pergunta, então se meu filho, eu percebo que meu filho tem talento, tem vocação, gosta disso, eu posso ter essa conversa com meu filho? Sim, você deve perguntar para ele, saber se realmente aquilo é só vocação ou se realmente essa vocação pode realmente ser aquilo que ele pode desenvolver e seguir uma profissão, uma carreira futura e estando preparado diante de oportunidades. Agora, pode acontecer também do seu filho pedir para você e aí é o momento de você buscar por orientação e é por isso que esse momento aqui, essa conexão é muito importante para que você possa aí receber todas as informações necessárias, para que você possa ter aí todas as informações de como começar, como você pode exercitar em casa com o seu filho, como você pode treinar com o seu filho e vai ser muito importante todas essas informações para você conseguir conduzir tudo isso. A melhor hora de começar é sempre aquela hora que a gente possa dar oportunidades para que nossos filhos descubram, né, sobre o que eles gostam, o que eles querem para a vida. Eu acredito que todo pai e toda mãe sempre querem a excelência, né? Querem um filho excelente. Então, a gente cobra muito de nossos filhos por resultados, seja nos estudos, na escola, nas atividades que eles desenvolvem. E muitas vezes nossos filhos estão ali praticando, estudando algo que muitas vezes eles não têm prazer ou que eles não gostam. Quando nós queremos ter um filho excelência, é por isso que eu digo que é muito importante conseguir perceber no seu filho. Desde pequeno, né, ainda muito jovem, ainda muito pequeno, a gente consegue perceber quais são as habilidades dos nossos filhos, né? Às vezes é uma habilidade no traço, através do desenho, às vezes é habilidade através da voz, da comunicação, a simpatia. A gente sempre percebe quais são aí as qualidades, quais são as habilidades que nossos filhos têm. Então, essa conversa é sempre muito importante quando chega nesse momento de dizer assim, o que você realmente gosta, o que você quer seguir, o que te dá prazer, você realmente gosta disso? Talvez muitos filhos não conseguem expressar para um pai ou para uma mãe que gostariam de trabalhar como modelo, de ter isso como profissão, ou de ser um youtuber, ou simplesmente trabalhar com o Instagram, né, sendo aí um influenciador, e não tem essa compreensão. E talvez você vê que seu filho até dedica tempo a isso, pesquisando sobre isso, estudando sobre isso, e na percepção de pai e mãe é apenas um hobby. Talvez esse hobby pode ser o grande negócio da vida do seu filho, pode ser aquilo que ele tem amor, aquilo que ele tem paixão, aquilo que ele sente prazer, e tenha certeza que quando trabalhamos com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente sente prazer, se eu estou estudando algo que eu gosto, né, eu estou estudando algo que eu estou colocando em prática, que eu estou tendo ali como a possibilidade de aprendizado para me desenvolver profissionalmente, de ser um profissional. Então é nesse olhar
olhar, é quando a gente atinge esse grau e essa percepção que a gente caminha em direção ao sucesso. É nesse momento que a gente está aí estudando e se dedicando para ser aquele filho excelência. Então, eu como hoje pai posso dizer que essas percepções a gente sempre tem. A gente sempre percebe quais são as habilidades, qual é a vocação dos nossos filhos, e nada melhor e nada mais gratificante do que ver um filho tendo bons resultados, tendo esse resultado de excelência, fazendo aquilo que ama, porque quando trabalhamos, estudamos com aquilo que amamos, não tem como dar errado e não tem como ser diferente de sucesso. Mas antes de qualquer coisa, a gente também precisa entender que, os especialistas aí, pedagogos, psicopedagogos, colocam e apontam o quanto é importante respeitar o tempo da criança. E antes disso, o quanto é importante, criança ser criança, porque o que nós temos de mais importante na vida aí é essa fase da infância. Então, muitas vezes, transformamos esse momento tão importante da nossa vida, que é a infância, em um pesadelo. Então, assim, o que acontece muito? A criança que está numa atividade artística, ela tem que continuar sendo criança. É um grande erro querer transformar uma criança em uma mini adulta, Ou seja, uma criança que vai para um teste, para uma seleção qualquer e chega aí como se fosse uma mini adulta, com roupa de adulta, maquiada como adulta, muitas vezes criança até usando salto alto. Então, assim, não existe essa necessidade, e o quanto é importante criança estar como criança, se vestir como criança, se comportar como criança. Eu acho um grande erro quando os pais desejam transformar seus filhos em mini adultos, Então, existe o tempo, eles vão ser um dia adulto, é importante respeitar o tempo da criança, é importante demais respeitar a infância da criança, e só é válido quando é uma vontade da criança. E quando é uma vontade da criança também, entender que existe o tempo, o tempo de aprender, o tempo de exercitar, o tempo de colocar em prática e principalmente saber lidar com os nãos, porque é muito normal a gente associar que os nãos são de rejeição porque eu não estou pronto, porque eu não estou preparado, porque eu não sou o melhor, porque eu não sou o mais bonito. Então tem que ter essa compreensão que o que envolve um processo seletivo não é talento e beleza somente, às vezes é um trabalho de pesquisa, de perfil, para que a criança possa desenvolver tudo isso de uma forma saudável, de uma forma que seja uma brincadeira e que ela não se sinta ali uma mini adulta pressionada a todo instante por resultados. É muito importante um pai e uma mãe também respeitar esse tempo, Se o filho chega e fala, olha, eu quero muito fazer um comercial. Tá, hoje eu posso ter essa ideia que eu quero fazer um comercial, mas amanhã eu posso simplesmente no dia do teste olhar para o pai e para a mãe e falar, eu não quero mais. E é nesse momento que o pai e a mãe têm que entender essa escolha, esse tempo da criança que talvez não está preparada àquele desafio, não está preparado àquela atividade naquele momento, e aí começa a pressão psicológica, Não, você queria, agora você tem que ir, você tem que fazer. Então a criança se sente num certo momento pressionada e certamente ela vai se afastar cada vez mais desse desejo, dessa vontade, porque acaba sendo uma pressão e dessa forma não é saudável, Eu conheço mães que cobram muito por esse resultado e muitas vezes a criança se diverte simplesmente aprendendo, ela se diverte fazendo uma aula, a criança se diverte fazendo uma foto, ela se diverte assistindo um vídeo aqui, ela se diverte porque ela está aprendendo, ouvindo algo que ela gosta, mas muitas vezes essa realização para um pai e para uma mãe corresponde a criança estar numa revista, num outdoor, num comercial de televisão, e talvez isso é o menos importante no momento para a criança, que está sentindo prazer em estar aprendendo, em estar desenvolvendo, em ter conhecimento, ter a oportunidade de estar em contato com outras crianças com esse propósito, e o resultado é o menos importante. Então, respeitar o tempo de nossos filhos e principalmente respeitar os seus gostos. Eu poderia escolher qualquer carreira aí para um filho, Eu poderia escolher qualquer carreira aí, dizer, eu quero muito que, sei lá, minha filha seja médica, mas o que ela gosta? Qual é a vontade dela? O que ela gostaria de ser? Porque não posso simplesmente cobrar ou escolher uma profissão que não seja algo que ela goste. A importância de estudar algo que você goste, que tenha a ver com você, que tenha a ver com as coisas que você deseja para a sua vida, é certamente o caminho do sucesso. Então, eu acho nada mais importante um pai e uma mãe compreender que quando o filho escolhe o caminho
caminho de fazer direito e ser um advogado, ou fazer medicina, ou fazer engenharia, ele vai ter uma longa caminhada de estudo, de dedicação, vai ser uma caminhada, né, de anos aí de faculdade até conseguir se formar, depois até conseguir ser um profissional, ter um nome em mercado, ter os seus primeiros clientes. Existe um tempo, e esse tempo ele sempre é respeitado quando um filho faz essa escolha. Eu só não entendo por que esse tempo não é respeitado quando o seu filho escolhe ser artista. Por que para ser artista ele precisa estar numa agência, ou ele tem que fazer um curso e amanhã ele tem que estar num comercial? Por que o seu filho tem que estar numa agência e dentro de 1 ou 2 semanas ele precisa estar brilhando na capa de uma revista? Por que o seu filho está, de repente, só porque ele está numa agência e ele resolveu ter um cadastro e ser modelo, em 2 meses ele precisa ser o garoto propaganda de uma grande marca? Porque senão isso não vai dar certo. Em todas as outras profissões, a gente sabe que existe um tempo para estudar, existe um tempo para se preparar e existe um tempo para ter esse resultado. Em todas as profissões existem um tempo. Todas as profissões eu sei o tempo que eu vou me dedicar estudando, o tempo que eu vou me dedicar me preparando para exercer, né, a minha atividade profissional. E talvez quando se fala em ser artista, os pais muitas vezes não compreendem esse tempo necessário, não compreendem o tempo que é de extrema importância para você poder ter a capacidade de estar num teste, de poder ter o seu talento reconhecido, para você não ser mais um. Ninguém hoje no mercado perde tempo vendo pessoas que não saibam fazer. Você sabe fazer ou você não sabe fazer. E nessa questão é muito nítido a vontade e o desejo de um pai de ver o filho realizando, mas se um pai e uma mãe sabe cobrar de um filho muitas vezes, dizendo o que ele deve ou não fazer, assim como um pai muitas vezes diz não para muitas coisas que precisa dizer não, é nesse momento o seu filho que quer ser artista, que quer fazer um comercial, que você, pai, deve dizer a ele o caminho que ele tem que seguir, o caminho de buscar orientação, de estudar teatro, de estar conectado aqui, de colocar em prática um treino diário, de se preparar, de fazer atividades que vão ajudar ele a ter uma melhor comunicação, perder a timidez, ter segurança na frente de uma câmera para fazer uma foto, para gravar um vídeo. Dessa forma, você vai estar encurtando aí um grande tempo, porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de estar no teste, de fazer a conexão, de dar a oportunidade do nosso filho ser visto, né, notado, mas ele não está preparado. E aí isso só se faz perder uma oportunidade. O primeiro caminho para qualquer profissão sempre é a orientação. A base de tudo é a orientação, é você saber um caminho que você vai seguir, é trabalhar todos os dias superando suas dificuldades em direção aos seus propósitos, aos seus objetivos, às suas metas. E não é porque meu filho é tão jovem que eu não posso buscar ajuda para ele desenvolver aquilo que ele gosta. Como eu falei, criança pode desenvolver inúmeras atividades que vão ajudar para que eles possam atingir esse desenvolvimento, né, diante de câmera, diante da comunicação, mas que vai servir para a vida deles, porque se eles tivessem teatro dentro das escolas, o estudo do teatro dentro das escolas, faria tudo isso ser de uma certa forma um facilitador, né, na expressão, na comunicação, no desenvolvimento humano aí. Principalmente a questão, eu chego aí para conversar, mas eu não consigo falar. Então eu vou lidar muito nessas situações. A gente percebe que as crianças de hoje têm muita dificuldade para se expressar, para se relacionar com outras crianças, porque elas estão cada vez mais afastadas desse relacionamento todos os dias, junto de outras crianças e principalmente de uma vida social. Uma das coisas que me incomoda muito é quando não é uma vontade da criança. Eu hoje percebo que muitos pais aí de repente vê aí o filho, né, que tem uma boa comunicação, gosta de gravar vídeo, gosta de fazer foto, mas ele só gosta disso, ele gosta de fazer isso dentro de casa, no quarto, com a família dele. De repente não seja aí a vontade dele ter que gravar vídeos, fazer disso aí uma atividade, né, de todos os dias, e principalmente ingressar de repente no mercado como modelo, como ator, como youtuber. E a gente vê no mercado muitas dessas situações, quando um pai e uma mãe quer realizar de repente uma vontade própria, um desejo do passado com o filho. Então não é uma vontade do filho, é uma vontade do pai ou uma vontade da mãe, e a gente percebe a infelicidade da criança, né? A infelicidade daquele jovem que está ali naquele local sem ter vontade nenhuma de estar fazendo aquilo ali. Está ali por uma questão de simplesmente foi obrigado, né, a estar ali. Então eu deixo a minha opinião como profissional, né, nesses 22 anos de trabalho. Uma das coisas que eu posso garantir para vocês é que tudo que é desenvolvido aqui, tudo que eu compartilho são experiências que eu pude viver na prática.
prática, vidas que eu pude atingir, né, os talentos que eu pude revelar nesses anos todos, e eu posso dizer que é uma soma de coisas que faz tudo isso dar certo. Se o seu filho hoje é jovem aí, é criança, é um adolescente, a primeira coisa é ser uma vontade dele querer seguir essa profissão para que a gente possa orientar quais as habilidades uma criança pode praticar de uma forma saudável, que isso vai ajudar e contribuir, né, para suas atividades escolares, para o seu desenvolvimento, para suas relações, porque muitas das coisas que a gente trabalha aqui nesse universo artístico, eu posso dizer que faria grande diferença se as crianças tivessem acesso dentro das escolas. Dentro de casa eu tenho um exemplo bem claro disso, que é o meu afilhado, né? Ele tem 5 anos e todas as vezes que ele chega aqui, ele olha para os equipamentos e diz: "Ih, hoje vai ter live". Então, ele já sabe que existe um momento de live. Em alguns momentos eu chamei ele para brincar e perguntei: "Ô Lourenço, vamos fazer um vídeo aqui, vamos fazer um texto, né?" Aí eu ensaio com ele, digo: "Olha, o Dindo vai falar que aqui é o Dindo Fábio, você vai dizer que aqui é o Lourenço". E a gente já fez algumas brincadeiras e tal. Ele se diverte um monte, mas não é todos os dias que ele quer fazer. Então, às vezes eu pergunto: "Vamos fazer uma live com o Dindo?" Aí ele: "Não". Então, quando ele não quer, ele não quer. Em outros dias ele chega e diz: "Vamos fazer vídeo?" E aí eu sei que ele quer fazer vídeo. E a gente treina, brinca, né? Se diverte, é um momento muito positivo. Aí você me pergunta: "Tá, mas por que não fazer fotos da criança? Por que não ser modelo? Por que que o Lourenço não faz um canal no YouTube?" Porque tudo isso tem que partir de uma vontade da criança. Então, se um dia ele chegar e falar: "Dindo, eu quero fazer um comercial de TV, eu quero ser modelo", e eu mesmo já perguntei: "Você quer ser meu modelo?" Não. Então, o dia que ele falar que ele quer ser modelo, aí nós vamos procurar quais caminhos ele pode seguir para ser modelo. Mas é essa percepção que os pais devem ter. Observar. Eu vejo que é uma criança que gosta de fazer e quando faz é muito legal, mas nem sempre ele tá afim. Então, quando ele realmente quer fazer, ele faz e a gente faz aquilo ali ser bem incrível e bem legal. Agora, se ele chegar e falar: "Eu quero", com certeza a gente encontra qual caminho, né, nós vamos adotar para fazer tudo isso acontecer. Então, você que é pai, você que é mãe, você que percebe vocação, talento no seu filho, que faz coisas aí que te surpreende, né? Às vezes a gente fica pensando: "Nossa, da onde saiu tanta criatividade?" Então, vale a pena muitas vezes investir na nossa intuição. Eu digo que eu tenho uma intuição muito forte e eu acho que pai e mãe sempre têm uma intuição muito forte a respeito de seus filhos. É muito fácil olhar para os nossos filhos e observar ele por alguns instantes do dia. A gente percebe aonde eles se realizam, o que eles gostam de fazer. Se os nossos filhos ficam muito tempo ali gravando, falando, fazendo vídeos, cantando, fazendo milhões de criações, é porque ele gosta disso. Então vale a pena muitas vezes a gente olhar para o nosso interior aí, né, e sentir essa intuição, se realmente é o que o nosso filho gosta, conversar com ele, porque quando a gente facilita esse caminho que dá aí a oportunidade, né, deles colocar em prática tudo aquilo que eles têm prazer em fazer, aquilo que eles gostam de fazer, eu acredito que sempre vai ter um resultado positivo, sempre vai ter um resultado de sucesso e o pai vai se orgulhar tendo um filho com resultado excelência, porque eu acho que todo pai e toda mãe, a maior preocupação é sempre o futuro do filho. Então, se você tem aí um filho que você vê com dedicação, né, dedicando seu tempo a coisas que ele gosta de fazer, que ele sente prazer, você não precisa ter medo, porque o seu filho vai estar sempre caminhando em direção ao sucesso, às realizações, porque ele tem um propósito de vida que foi definido. Eu me lembro perfeitamente, aos 16 anos, quando eu, né, tive a oportunidade de sair do Rio Grande do Sul e ir ao Rio de Janeiro para trabalhar como ator, como modelo, estudar teatro, né? Eu me lembro que foi nesse momento, foi lá nos 16 anos, no dia do meu embarque, que eu tive a oportunidade ali, né, de dar aquele abraço no meu pai e estava seguindo ali a minha carreira, e foi nesse momento que ele chegou e falou assim, né: "Vá em direção ao que você está buscando, ao seu sonho, tenta esse ano, vai ter essa experiência, ver se realmente é o que você gosta, se realmente é o que você quer para sua vida, né? Se vai realmente valer a pena esse tempo que você vai dedicar a essa profissão que você tanto quer, e certamente dessa experiência você vai saber se é o que você quer seguir para você ficar no Rio de Janeiro ou se não é o que você quer para sua vida e você poder seguir novos caminhos, novas oportunidades. E se você não quiser seguir, você vai voltar e aqui vai estar tudo igual e você pode escolher um novo caminho a seguir." Essa base, né, foi realmente essa base, esse apoio, esse incentivo em saber que eu poderia ir tentar e se não desse certo, estaria tudo bem em poder voltar e poder seguir qualquer outro caminho na minha vida, foi o que me deu sempre forças para não desistir, em saber que eu poderia tentar o quanto eu desejava e não seria
seria cobrado em relação a isso. Então foi nesse momento assim que eu embarquei com a certeza do que eu estava indo estudar, por mais difícil que foi, né, ter que sair cedo em busca do que eu queria e ter que abrir mão de estar ao lado das pessoas que eu amava, que eu gostava de estar, mas eu tive um pai, eu tive uma mãe ali que souberam entender qual era a minha escolha, a profissão que eu queria e da melhor forma possível me ofereceram a melhor base, né, de oportunidade para poder estudar, para poder seguir o meu caminho, me conectar com pessoas e oportunidades de tudo isso que eu venho fazendo há 22 anos. Eu digo que se não tivesse, de uma certa forma, esse entendimento da parte dos meus pais e achasse que estudar teatro ou fazer interpretação para televisão fosse uma perda de tempo ou bobagem, eu não teria conhecido todo o universo que eu conheci, as portas que se abriram no Rio de Janeiro, em São Paulo, no mundo, né, as conexões em todo o planeta, hoje com a questão do mercado internacional, e eu estaria de repente simplesmente com a minha vida sem ter essa experiência toda que eu tive durante esses anos, né? Eu estaria de repente pensando que tudo aquilo era um grande sonho e a gente escuta muito isso, né, no início aí, quando a gente comenta sobre as coisas que a gente deseja para nossa vida, principalmente com nossos pais, e é por isso que você que é pai e a mãe tem que estar atento, porque quando um filho comenta com o pai um desejo, um sonho, muitas vezes a gente sem querer diz assim, mas esse sonho é muito grande, mas isso é muito difícil, seja mais realista, seja mais pé no chão. Então muitas vezes a gente é podado, muitas vezes nós temos um sonho grande, somos capazes de realizar nossos sonhos, mas as pessoas que nós mais amamos e que estão à nossa volta acabam nos impedindo de acreditar em nossos próprios sonhos e que somos capazes de realizar. Tenha certeza que nada maior do que um pai ou uma mãe olhar para o filho e dar essa palavra de apoio, né, de incentivo. Olha, se esse é o teu sonho, então vamos correr atrás, vamos encontrar o melhor caminho, vou te ajudar para que o seu filho possa ter orientação. Nada melhor do que ter um pai e uma mãe do lado, caminhando junto com esse propósito, entendendo qual é a vontade do filho e lutar pelo sonho, né? Lutar pela sua conquista e realização. Aqui eu procuro trazer o máximo de orientação possível, porque eu tive uma bagagem de 22 anos de experimentações, mais de 400 modelos internacionais lançados, milhares de talentos lançados na publicidade, na propaganda, no teatro, na TV, no cinema. Então são pessoas que eu pude encontrar a partir de um ponto zero e mostrar para elas o que era uma conexão de fama e sucesso, aonde elas davam um ponto de partida às suas carreiras, e é isso que a gente vai trabalhar muito aqui, para que você possa ter a melhor orientação, para que eu possa compartilhar tudo aquilo que eu já vivi, e isso tudo é feito para você que deseja ter essa conexão, para você que deseja ter esse caminho, para você que está me ouvindo que é pai, para você que é mãe, que vê o talento e a vocação do seu filho, ou ele que tanto quer fazer um comercial de TV e você não sabe por onde começar. Então esse é o momento de você estar conectado comigo, porque aqui eu vou dar todas as dicas e todas as orientações necessárias, e para você não errar, respeitando o tempo do seu filho, o tempo da criança, o tempo de cada coisa, em direção daquilo que lhe dá prazer, que ele possa viver nesse mundo artístico, vivendo num universo lúdico, no mundo da fantasia, respeitando a infância, respeitando esse momento precioso que é na vida de todo ser humano, que é a infância, porque quando a gente respeita a criança no tempo dela e mostra para ela que ela pode ser feliz fazendo aquilo que ela gosta e o que ela tem prazer, é gratificante demais. E você como pai, como mãe, tem como observar o seu filho, se é o dom, se ele tem talento, se ele gosta disso, e se é uma vontade dele, vale a pena a experiência, porque é através dessas grandes experiências que vai construir o seu filho no futuro. Então é isso, eu vou ficando por aqui, e nesse momento eu peço aquele pedido especial, né? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é o momento de você se inscrever. Deixe aí o seu comentário, o que você achou desse vídeo, porque isso é muito importante. Se você gostou, é o momento de você deixar o seu like, compartilhar e indicar o canal. Hoje eu fico por aqui, e o meu muito obrigado, e até a próxima.